Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, indo até o versículo 19, diz a palavra do Senhor, eu convido você a ler junto comigo. Ainda que a figueira não floresça, vamos ler juntos, irmãos e irmãs. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, rebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É assim que nos ensina e instrui a palavra do nosso Deus e Pai. Acho que esse texto de Abacuque 3, especialmente essa frase, ainda que a figueira não floresça, me parece ser de conhecimento da maioria. Quem já tinha ouvido a leitura, ou uma pregação, ou uma música com esse início? Levanta a mão só para poder identificar. A maioria de nós. E quem nunca ouviu, acabou de ouvir hoje aqui, não é verdade? E ao ouvir hoje aqui, eu preciso dizer para você que está começando na fé, ou não conhece ainda as Escrituras, e para você que já caminha na fé há algum tempo, que não é possível entender esse texto sem ler dois textos antes, do próprio livro do profeta Abacuque. Então, para a gente entender, eu vou pedir para você ler comigo o capítulo 2, volta ao capítulo 2 aí, o versículo 4. Versículo 4 começa com uma frase pesada, né? Eis o soberbo. Olha o versículo 4, vamos ler junto comigo? 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas... Aí eu vou perguntar para você que também está aqui na igreja, já ouviu alguma vez alguma pregação, algum livro, algum discurso, algum texto sobre o justo viverá pela fé? Essa frase, historicamente, ela está associada a que movimento que aconteceu no mundo? Qual? Sensacional, vocês são maravilhosos. Reforma protestante. Gostei de ver vocês. Esse texto, não aqui, mas em Romanos, quando esse texto é lido por Lutero em Romanos, ele diz que os portais, que a porta do paraíso se abriu para ele. E ele passou a entender uma coisa muito importante: a fé é fundamental para a nossa caminhada. Lógico, você vai dizer para mim assim, mas pastor, pelo amor de Deus, né? Se é igreja, fé, as coisas estão andando juntas, está associado. Mas não é exatamente isso. Apesar da fé estar sendo associada, a gente precisa trazer à nossa mente o tempo inteiro, para muita gente, obra, trabalho humano, sacrifício pessoal e esforço nosso é mais valioso, ou é mais importante, ou é mais, produz mais resultados do que a própria fé. Esse texto me ajuda muito a entender quando Abacuque escreve sobre a fé, que a base para a vida espiritual próspera é viver pela fé. Viver pela fé é a base da vida próspera. E quero apresentar alguns argumentos nessa nossa reflexão aqui. Primeiro argumento: quem vive pela fé não está imune aos problemas. É verdade ou não? Irmãos, quem vive pela fé não está imune, não está isento de problemas. Quem vive pela fé também passa por problemas, mas quem vive pela fé, ele atravessa os problemas cheio da palavra do Senhor, atravessa os problemas cheio das Sagradas Escrituras. É uma pessoa que recebe de Deus uma confiança e uma convicção que não tem comparação, não dá para a gente trazer para uma análise junto. E eu queria lembrar vocês de Daniel. Quem lembra de Daniel? O da cova dos leões. Você se lembra? Quando Daniel foi para a cova dos leões, houve uma manifestação milagrosa, porque a cova
era fechada por uma pedra, não tinha para onde Daniel fugir. Os leões, provavelmente, eu não estava lá, não sei, mas eles estavam famintos. Posso assegurar que no outro dia eles estavam. Quando ele é jogado ali, acontece um milagre. Daniel era um homem de fé. Daniel era um homem que orava a Deus 3 vezes por dia. Daniel era um homem que buscava o Senhor para tomar decisões, para abençoar o povo. Daniel era um gestor público. Daniel buscava o Senhor de forma incessante e fiel. A impressão que dá é que acontecer isso com ele é uma coisa injusta. É um absurdo, Senhor. Como pode algo ruim acontecer para uma pessoa cheia de fé? Disse um de nós em algum momento da nossa vida. Quem tem fé não está imune. Não é porque eu tenho fé que eu não vou passar por problemas. Exatamente o oposto. A experiência de Daniel nos mostra que foi exatamente atravessando o problema que Deus deu a ele mais fé. Ele pôde confiar plenamente no Senhor, a sua vida estava nas mãos de Deus, e quando no outro dia correram para abrir a cova, lá estava o nosso irmão Daniel intacto, lá estavam os leões calminhos. O que aconteceu lá dentro eu não sei. Eu sei que os leões não fizeram mal a Daniel, eu sei que Daniel teve a sua fé provada, eu sei que pela graça do Senhor, ele pôde reafirmar a sua fé, e nós podemos trazê-la para a nossa vida hoje, dizendo que o justo vive pela fé. Amém, irmãos? Segunda coisa, quem vive pela fé não é um alienado. Quem vive pela fé não é alguém que tem a cabeça no outro mundo. Nós vivemos aqui na terra. O apóstolo Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A diferença é que eu e você, que conhecemos a fé, que vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, nós vivemos pelo que nós estamos crendo. Faz diferença ou não? Olha para mim, faz diferença ou não? Alguém te dá uma notícia bombástica, terrível, terrível, notícia ruim, diagnóstico, na empresa, no relacionamento marido e mulher, com os filhos, aquela coisa que abala a gente. Mas quando nós vivemos pela fé, nós não vamos deixar que aquela notícia ruim seja a principal na nossa mente, nem no coração. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E quando nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele, somente Ele, pode mudar qualquer história. Quem vive pela fé se pauta pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos alimenta, é a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a palavra do Senhor que fortalece, que nos diz como nós devemos crer. Quem vive pela fé sabe que somente pode receber a salvação eterna pela graça de Deus. Não será por meio das nossas obras, não será por conta dos nossos esforços. A nossa vida espiritual não está na nossa mão como uma obra a ser feita, mas a nossa vida espiritual, ela depende de Deus, e o nosso relacionamento com Ele depende de o quanto nós acreditamos nele. Quem vive pela fé sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai nos ensinar isso. E como agradar a Deus? Quero fechar essa primeira etapa com a seguinte palavra para os meus irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus, e nós agradamos a Deus quando nós acreditamos nele. Nós só acreditamos em Deus por causa da sua palavra, mas o nosso testemunho ajuda outras pessoas a acreditarem em Deus. Quando a sua vida é transformada e as pessoas percebem que há mudança na sua vida, que você era de um jeito, agora é de outro, que o Evangelho foi mudando você de dentro para fora, que houve uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, as pessoas ao seu redor percebem. E veja, não é manipulação, não é um exercício de reprogramação mental, não é que é uma lavagem cerebral. Nós estamos falando de uma transformação gerada pelo poder de Deus, que é uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era fofoqueiro, não faz fofoca mais. Aquele que comprava e não pagava, ou não compra mais ou paga. Aquele que te devia,
pagou e não deve mais. Mudanças acontecem na nossa vida a partir da ação de Deus. Então essa primeira palavra, para a gente entender o Abacuque 3, é fundamental que a gente perceba, compreenda que na literatura de Abacuque, na sua fala, no seu discurso, na sua fé, ele está dizendo: olha, nós só podemos viver pela fé, não se pode viver com base nas circunstâncias. As circunstâncias nos agitam. Sabe quando alguém chega com uma notícia que te chacoalha? Alguém traz uma palavra ruim para a sua vida, você acordou bem, falou assim: hoje vai ser um dia muito feliz, muito animado, hoje vai ser um dia muito abençoado. Mais uma para os pastores, anota aí, porque eu já esqueci, entendeu? No momento que eu componho, meus irmãos, sai assim, a composição, sai assim, natural. Quando, de repente, uma mensagem de WhatsApp não chega, um venenozinho ali na rede social, Instagram, Facebook, Twitter, naquele grupo da família, aquele grupo que você adora participar. Alguém solta uma bomba, aquilo te desfaz, aquilo te destrói, aquilo traz desânimo. Você estava tão feliz, animado, indo para o trabalho, realizar um dia feliz, mas alguém arrancou aquilo. Lembre-se, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, e esta é uma base forte para a vida próspera, segundo o que diz a palavra do Senhor. Quero pedir que agora você leia o capítulo 3, os versículos 1 e 2 do capítulo 3. É muito legal quando a gente lê assim. Leia aí, por favor. No 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Olha, isso me inspira, alô pastores, isso me inspira. Abacuque me inspira. Vamos lá, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. É a nossa oração aqui. Eu quero destacar algumas coisas importantes. Primeiro, o profeta ora. O profeta ora. O profeta ora. Mas que coisa mais óbvia. Mas eu queria ressaltar aos meus irmãos a importância de uma dinâmica de oração na sua vida. Uma dinâmica de oração. Uma prática de oração constante, em que você separa um tempo de qualidade, um tempo top da sua vida para a oração, o lugar, o momento em que você vai orar, e que você vai buscar ao Senhor, você vai apresentar assuntos diversos diante de Deus em oração. A segunda coisa que eu destaco para os meus queridos irmãos: o Senhor fala conosco, e nós precisamos ouvir as suas declarações. O profeta escuta as declarações do Senhor. O profeta sabe do teor das declarações do Senhor, ele se sente alarmado. O profeta clama: aviva a tua obra no decorrer dos anos. O profeta demonstra a importância da misericórdia. Dois destaques importantes. Primeiro, nós não vivemos pelo que nós vemos, vivemos pelo que nós cremos. O justo viverá pela fé. Segundo, na nossa dinâmica de vida espiritual, nós oramos, nós compartilhamos com o Senhor, e nós ouvimos da parte dele. O Senhor fala conosco, e nós podemos pedir a ele algumas coisas. Nesse texto, Abacuque pede avivamento e pede misericórdia. Avivamento e misericórdia. Não vou me aprofundar, mas quero dizer para os queridos e amados irmãos: todo crente em Jesus Cristo deveria orar por avivamento. Avivamento é mais do que um movimento. Avivamento é algo que acontece dentro do próprio indivíduo. Uma pessoa avivada, incendiada pelo Espírito Santo de Deus, ela incendeia toda a sua casa. E esta casa incendiada pela palavra do Senhor é capaz de incendiar toda uma igreja. E uma igreja incendiada pelo Espírito Santo de Deus é capaz de incendiar um bairro e uma cidade. As maiores transformações no mundo, no que se refere a avivamento, nascem de pessoas, transbordam para igrejas que incendeiam comunidades. E assim nós temos cidades inteiras sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, ore por avivamento. Sabe para onde? Não é no Brasil, não. Na sua vida. Depois se ora pelo avivamento no Brasil.
Mas comece a orar pelo avivamento na sua vida. Clame ao Senhor por um avivamento na sua vida. Clame ao Senhor para que a graça de Deus te alcance de forma absurda, e que você seja tão impactado pelo Espírito Santo de Deus, que você deixe de ser um crente morno, deixe de ser um crente frio, uma pessoa que crê de vez em quando, uma pessoa que tem uma relação com Deus dominical e olhe lá, uma pessoa distante de Deus no dia a dia, postura distante, que namora o pecado, que abraça o pecado e que vive sob o peso do pecado. Ore por um avivamento na sua vida, mas ore também por misericórdia. Misericórdia. Olha, se Deus não for misericordioso para conosco, nós estamos perdidos. A graça de Deus, e o profeta Jeremias descreve isso, é que a misericórdia de Deus, ela, quem sabe? Ela se renova a cada... Glória a Deus. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Amanheceu o dia, vem uma nova dose de misericórdia. E olha aqui, ninguém fica com overdose de misericórdia não, tá? Ninguém recebe mais misericórdia do que o outro não. A misericórdia é exatamente na medida certa. Então clame a Deus por misericórdia. Misericórdia para a cidade do Rio, misericórdia para o nosso estado, misericórdia para o nosso país, misericórdia para o seu amigo, para a sua amiga, aquela sua amiga que tem feito mal a você. Em vez de desejar mal a ela, ore por misericórdia, ainda que você tenha dificuldade com isso. Senhor, misericórdia. Por fim, meus queridos irmãos, chegamos finalmente a Abacuque 3. Quem conhece a Deus e nele acredita, poderá se alegrar em Deus, ainda que. Só quem vive pela fé, e só quem tem uma vida espiritual avivada, quem entende o conceito de misericórdia, poderá se alegrar, poderá dizer ainda que. Eu vou dizer para os irmãos, esse texto nos fala, ainda que uma guerra seja enfrentada e um fortíssimo inimigo nos ataque. Eles viviam assim sob ataque dos inimigos o tempo inteiro. Pense no inimigo feroz, querendo arrebentar você, querendo destruir a sua carreira profissional, querendo destruir sua família, querendo que seu marido olhe para o lado, que a sua esposa olhe para o lado. O inimigo feroz que quer levar os seus filhos para as drogas, que quer levar os seus filhos para o crime organizado, o inimigo feroz que quer corromper o nosso trabalho. Esse é o inimigo feroz que nós enfrentamos. E ainda que ele venha nos atacar, ainda que ele nos ataque, e ainda que ele tenha algum tipo de êxito, nós precisamos manter a nossa vida na presença de Deus, vivendo pela fé, buscando avivamento, buscando misericórdia e crendo que o Senhor há de nos dar alegria para enfrentar todas essas coisas. Diagnóstico ruim é algo que destrói a gente, é um inimigo pesado a ser enfrentado. Eu sei que para muita gente é complexo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus me deu uma prática, em qualquer lugar onde eu estiver, quando eu vejo uma pessoa com aquele exame de imagem, que é um exame grande, eu oro pela pessoa. Eu peço a Deus para abençoar a pessoa que fez aquele exame, porque eu sei o que é estar com aquele examezinho na mão, com receio, com medo do que pode estar sendo dito ali dentro. Eu digo, Senhor, abençoa aquela pessoa, cura aquela pessoa, restaura aquela pessoa. Eu não sei nem se aquela pessoa está passando alguma coisa, mas eu peço ao Senhor que abençoe. Nós precisamos interagir, sabendo que tem gente sendo atacada e que não tem essa alegria que vem do Senhor. É por isso que quando a gente encontra alguém que passa pela adversidade e a pessoa mantém um sorriso, isso é um milagre do Senhor, isso é viver pela fé, isso é avivamento, isso é misericórdia. É assim que nós devemos viver. Ainda que a vida seja chacoalhada com eventos inesperados, ainda que a vida material seja atingida, isso aqui é muito difícil. Ele está falando disso, vida material atingida, não tem mais alimento, não tem de onde tirar o alimento, não tem mais de onde se alimentar. Vida material atingida, meus irmãos e minhas irmãs. É duro isso. Desemprego no Brasil é assunto cotidiano, rotineiro. Se a sua casa não foi atingida pelo desemprego, agradeça ao Senhor, mas não se feche. Você precisa ser um instrumento para abençoar alguém que está passando por uma crise financeira por conta do desemprego no Brasil. A crise financeira é quando você não tem dinheiro para comprar ou para pagar aquilo que você comprou. É crise financeira quando você tem que abrir mão do plano de saúde.
ainda assim vai se alegrar? Ainda que. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, estou traduzindo para a linguagem de hoje. Ainda que tudo isso aconteça conosco, nós vamos nos alegrar das duas opções. Ou você sabe alguma coisa que outros não sabem, ou você está doidão da cabeça. A expressão é, a ficha não caiu, não entendeu, é um alienado, parece que não leva a vida a sério. Mas se você sabe algum segredo, se o Espírito Santo tem dito a você para viver pela fé, se o Espírito Santo de Deus tem preenchido a sua vida com o seu Espírito Santo, se algo diferente tem acontecido com você, a despeito da sua crise financeira, você vai crer, você vai trabalhar, você vai se empenhar, você vai se esforçar e vai se alegrar no Senhor. Isso é um milagre que só Deus opera na nossa vida. Essa alegria, meus irmãos, é incompatível com as circunstâncias. Ela tem duas bases muito valiosas. A primeira delas, nosso Deus é incomparavelmente mais forte que todo ataque do inimigo. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Você crê? Se crê, diga amém. Amém. Viver pela fé. Viver pela fé é isso. O inimigo é forte, ele é astuto, malandro, sorrateiro. As intempéries da vida, os problemas, as crises, os percalços, todos nós atravessamos, mas o poder do Senhor é maior e nós precisamos crer, viver pela fé. Eu creio que o Senhor pode mudar essa história, eu creio que o Senhor é forte, é mais poderoso que qualquer enfermidade, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode restaurar, eu vivo pela fé. E ainda que nada disso acontecer, ainda que o emprego não for aberto, ainda que a minha promoção não venha, ainda que as minhas vendas não aumentem, ainda que a enfermidade me vença, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque nós vivemos pela fé, porque nós buscamos o avivamento, porque nós clamamos por misericórdia. Nosso Deus é a nossa fonte de sustento, Ele é o nosso provedor. Meu irmão, guarda isso com você, minha irmã, pelo amor de Deus, que seja hoje o último dia a ser necessário que alguém te diga isso. O dinheiro que você tem não foi você que recebeu, Deus te deu essa oportunidade. O recurso que você acumulou de forma justa, lícita, honesta, foi Deus que te deu. Deus te deu saúde. Homens, olhem para mim. Sabe aquele dia que você quase morreu? Você passou por um momento da sua vida, você achou que você fosse morrer, porque você teve febre de 37 graus. Lembra? Homens, lembra quando vocês tiveram que arrancar um dente, extração de um dente, e naquele dia você disse, já vou me despedindo. Olha, meus irmãos, o Senhor é a nossa fonte, não é a minha força, não é a minha inteligência, a minha estratégia. Eu uso tudo que eu posso, inteligência, estratégia, criatividade, meu trabalho, tudo que eu faço, mas eu sei que tudo vem do Senhor, amém, irmãos? Agora eu vou dizer para os irmãos um parêntese aqui, posso? Parêntese? Se ganhou dinheiro injustamente, desonestamente, isso é dinheiro do inferno. Ah, reverendo, e por hipótese, se eu ganhei um dinheiro assim desonesto, por hipótese, e eu assim consagrar na igreja, vai dizer que a igreja não recebe. Vou dizer a palavra do pastor: se eu sei, eu devolvo o seu dinheiro. Nós não queremos dinheiro desonesto aqui, aqui é dinheiro abençoado, fruto ó, e hoje então fruto do suor mesmo, né? Não tem esse negócio, dinheiro desonesto, não traga para a igreja para abençoar, não, para abençoar, porque aí dá amenizado, vai amenizar a sua consciência, mas não está resolvendo o problema. Ameniza a consciência, mas não resolve o problema. Deu para entender, irmãos? Ah, reverendo, é o seguinte, é que eu passei assim, eu tenho um hábito assim, isso é tudo, estou fazendo encenação, tá? Aí, reverendo, é quando a pessoa quer contar alguma coisa, sabe que a pessoa quer contar alguma coisa, mas fica sem graça? Fica assim, é que eu queria falar para o senhor o seguinte, é que eu gosto muito da história da Bíblia, especialmente lá da Arca de Noé. Aí eu gosto muito de animais e de bicho.
E é assim uma relação até espiritual, assim, sabe, pastor? Às vezes eu pego assim, para um salmo. Cada salmo tem um número, né? Ó, quem está ouvindo essa mensagem e não é do Rio, deve ficar assim, cara, o que ele está falando? Por que as pessoas já entenderam sem ele precisar ser tão explícito? Por dois motivos. Primeiro, que vocês são muito inteligentes. E segundo, nós estamos inseridos nessa cultura. Mas, reverendo, é o seguinte, aquilo ali é assim, é assim. Não, nós precisamos ganhar o nosso dinheiro de forma honesta e justa. Não é com facilidade, não é com jeitinho, isso é coisa do mundo, daqueles que não conhecem a Deus, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o provedor, e na hora da crise é que vai aparecer alguém do inferno, jogando uma conversa, para dizer assim, olha, vamos fazer aqui o nosso esquema, campeão, e você, parceiro, parça, ó, estamos juntinhos, não tem problema nenhum, aliás, graças a Deus. Já disse aos irmãos aqui, no passado, flagraram uma câmera, um grupo de religiosos, pastores, orando com um cara que estava dando propina para eles, agradecendo a Deus. Eu fui para a rádio e falei desse negócio. Sabe o que aconteceu? Começaram a brigar comigo. Eu falei, comigo? Tinha que brigar com eles. Quem roubou foi eles. Propina, ganhou a propina e está consagrando a Deus em oração, está errado. E qualquer trabalho sustentado por esse tipo de dinheiro não vai para frente. Ah, não, vou entregar para aquela casa de recuperação que eles precisam muito, eles não vão se preocupar. Se aceitarem, não vai abençoá-los, pode ter certeza disso. Ah, pastor, mas deu para comprar um gás, comprou não sei o quê, vai comprar itens materiais, mas vai perder na vida espiritual. Prefiro manter a minha vida espiritual acesa do que estar enriquecido materialmente. Vocês todos conhecem gente que tem dinheiro, mas é infeliz. E alguns são infelizes solitariamente. Em Jericinó, em Bangu, nos presídios. Papuda, galera da Papuda. O profeta, em sua oração, reafirma a sua fé e sua confiança em Deus. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. 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 Irmãos, fortaleza é para os fracos. Se você se enche, ou se você se acha forte, fortaleza não é para você. Fortaleza é para fracos. Fortaleza é para quem tem medo. Quem tem medo do inimigo. Fortaleza, vamos tirar esse copo daqui logo antes que isso voe. Fortaleza é para aquele que sabe que vai ser atacado. Fortaleza é o Senhor, a fortaleza que vem ao nosso encontro. Nós não precisamos correr para a fortaleza, não. A fortaleza chegou, a fortaleza nos abraçou, a fortaleza nos protegeu. Quando o inimigo nos atacava, a fortaleza nos cobriu para impedir que as flechas do inimigo nos alcançassem. Esse é o Senhor nosso Deus. Quando alguém nos entristece com uma notícia ruim, quando um problema é enfrentado, a fortaleza nos acolhe e nos abraça, e nós somos incendiados por uma alegria que não tem nenhuma explicação. Por fim, meus queridos irmãos, uma última questão sobre o Senhor como nossa fortaleza. Ele abre esse lugar secreto para nós. Ele abre esse lugar secreto para nós, que é o lugar de sermos guardados pelo Senhor. Irmãos, vamos ler de novo o texto? Abacuque 3,15. Aliás, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha para mim, ainda que você enfrente vários problemas, adversidades, ainda que a sua vida material seja atingida, ainda que o inimigo seja forte, ainda que ele venha te atacar, apesar de tudo isso, e com base na fé, porque o justo vive pela fé, apesar de tudo isso, com base no avivamento, na obra do Senhor que vai sendo avivada ao longo dos tempos, com base na misericórdia do Senhor, todavia, diz a Bíblia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha
fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É o que nos ensina a palavra poderosa do nosso Deus e Pai. Vamos orar, meus irmãos, vamos clamar ao Senhor por isso. Não sei como anda a sua vida, em que momento da sua história você está, o quanto você precisa desse fortalecimento da fé para enfrentar os problemas que você tem enfrentado, que você precisa dessa graça divina, que é para se alegrar no Senhor a despeito de todas as coisas. Eu quero convidar a banda para tocar, quero convidar você que quer nesse momento, esse fortalecimento que venha da parte do Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero pedir ao Senhor que te abençoe, que te fortaleça nessa área específica, a despeito das lutas que você tem enfrentado, das batalhas que você tem enfrentado, que você seja surpreendido pela força que vem de Deus, pela alegria que vem dEle, pela paz de Deus que é capaz de trazer sobre a sua vida algo de extraordinário e que só Deus pode operar dentro de você. É o justo vivendo pela fé, é o justo que clama a Deus por misericórdia, é o justo que busca a direção do Espírito Santo de Deus, é o justo que ainda a despeito de todas as coisas vai se alegrar no Senhor. Chega pertinho de mim aqui, vem pertinho de mim aqui, pertinho. Vai, pode vir, chega mais pertinho, bem pertinho, pertinho, quero ver vocês, olhando o olho aqui, vem mais pertinho, pode chegar. Isso. Ainda que todas as coisas complexas aconteçam na sua vida, na minha vida, meu irmão, minha irmã, ainda que as notícias não sejam boas, ainda que os problemas venham nos assaltar, ainda que o inimigo seja forte, ainda que a nossa vida material seja atingida, nós vamos continuar crendo, porque nós vivemos pela fé em nome de Jesus, amém? Nós cremos num Deus que provê, nós cremos num Deus que é o Todo-Poderoso, e Ele é quem vai nos sustentar cada momento da nossa vida, e aí sim, nele nós vamos nos alegrar. Não é uma alegria alienada, não é uma alegria fria, distante, uma alegria que não está conectada com a palavra, é uma alegria que está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Pai, nós oramos uns pelos outros nessa hora, cada um de nós que precisa de oração, que se manifesta, que assume a sua necessidade. Fortaleza é para os fracos, nós precisamos da direção e da bênção do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que a graça do Senhor venha se manifestar sobre nós, justo vivendo pela fé, não pelo que estamos vendo, pelas circunstâncias que nos abalam. Como é difícil isso, Senhor, como é difícil focar no Senhor ao invés de focar nos problemas. Como é difícil olhar para o Senhor ao invés de olhar para os problemas. Como é difícil dar ouvidos à Tua palavra do que dar ouvidos às notícias ruins. Ó Deus, a despeito da nossa dificuldade, nós clamamos, haja sobre nós, haja dentro de nós, aviva-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que a nossa fé seja inabalável, para que a nossa fé seja uma fé baseada nas Sagradas Escrituras, e essas Sagradas Escrituras produzam frutos para a glória do Teu santo nome, Pai. E esta Tua palavra faça nascer dentro de nós uma fé incessante, uma fé inabalável, uma confiança plena no poder e na graça do Senhor. Pai, renova, aviva a Tua obra no decorrer dos anos, aviva a cada um de nós como indivíduos, para que nós como igreja sejamos uma igreja avivada, uma igreja presbiteriana do Brasil avivada, em nome do Senhor Jesus, para trazer o avivamento para a Barra da Tijuca, o avivamento para a Zona Oeste, o avivamento para o Brasil. Nós clamamos ao Senhor, usa as nossas vidas para a glória do Teu santo nome, ó Deus amado. Pai, cuida de cada um que está vivendo a sua luta pessoal, mas diga para cada um deles que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com eles, que nós estamos juntos nessa caminhada, e que essa caminhada é a caminhada para a gente sentar, para a gente tomar um café, para a gente conversar e dizer ainda que eu esteja passando todas essas perdas, ainda que eu esteja passando todos os problemas, ainda que eu esteja enfrentando todas as lutas, ainda assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza. Que esta verdade venha incendiar os nossos corações. Nós oramos ao Senhor, e em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço quem está pertinho de você, diga fé, meu irmão. Vamos caminhando firme com o Senhor é fiel.